Boa noite! Boa noite, boa noite. Estamos aqui para mais uma live da Triotécnica no canal do Professor Tributo. Sou eu, Josimar, e a gente está aqui aguardando alguns instantes, esses primeiros momentos, para que você entre e mande essa live para os seus amigos, para os seus inimigos, para os seus concorrentes e para todo mundo que você conhece, porque hoje o assunto é importante e já tem problema para ser resolvido. Então eu vou chamar o Marcos aqui, ele está no perfil da Triotécnica Oficial. Fica aqui o meu pedido para quem não segue a Triotécnica Oficial, faça essa gentileza para que a gente possa fazer as lives diretamente daquele perfil que é o canal oficial, o canal institucional, só que por uma questão, uma limitação técnica aqui do Instagram, a gente então usa aquilo que tem. No caso, o meu perfil. E eu vou chamar o Marcos aqui então, para a gente já começar essa live. Tributação de dividendos. Para você que não fez, eu estou tentando chamar o Marcos, acho que ele já está aqui, beleza, chegou. Chegando aqui na área, muito boa Todo mundo está noite. ouvindo? Tudo boa, Agora tá pronto, vamos começar. E aí, boa. Marcos, a gente estava falando aqui para a galera que está aqui presente, os que vão chegar, Uhum. que a tributação de dividendos já é uma realidade e a tributação de alta renda. A gente vai dar um enfoque aqui no simples, falar sobre a parte técnica, mas isso aqui, para a gente fazer um overview, já um aquecimento inicial, colocar todo mundo na mesma página, antes de começar efetivamente as perguntas, a gente tem que lembrar que lá no finalzinho de novembro, salvo engano meu, dia 26 ou 27, foi promulgada a lei 15.270, que era a conversão do PL 1087, ou famigerado 1087, que colocou ali a isenção, sim, justa e merecida para quem ganha até 5 mil, porém trouxe como brinde extraordinário, então, de uma isenção de 25 bilhões, o fisco e o governo resolveu, aí não tem lado A ou lado B, todo mundo era um forte apelo popular, e colocou 35, 55 bilhões, trocou 25 bilhões de isenção e ainda acrescentou mais 30. Até onde vai isso, a gente não sabe, mas a regra está aí vigorando. E ela deu uma colher de chá para você que perdeu, até entre dezembro ou mesmo até janeiro, você poderia publicar uma ata caso houvesse lucros acumulados na contabilidade. E aqui vou puxar a sardinha para o nosso lado, porque se você tivesse feito uma contabilidade, não só o envio das guias, que é muito comum, você poderia estar usufruindo aí de um benefício de não pagar imposto de renda sobre 50 mil reais, acima de 50 mil, para os próximos 3 anos, a depender do seu lucro. E aqui fica um adendo: mas eu não ganho 50 mil. Só que, de repente, numa situação, você tem lá um lucro acumulado, você pega ali 30, 40 mil e, de repente, por uma emergência, você quer pegar 100 mil, por uma necessidade, por algum motivo, mais que 50 mil no mês. Você vai pagar o imposto de renda. Então, não foi uma situação que somente dava para oportunizar lá atrás. Tem uma discussão, ainda tem mandado de segurança, tem ações judiciais que estão discutindo isso. Só que o julgamento deve estar aí para dia 14, depois do carnaval. Como é o carnaval vai ser na semana do carnaval, muito possível que fique lá para o dia 17, dia 18, quando acabar o carnaval. Então, fica aí o. E agradeço aqui todo mundo que está aqui. E bora lá para a gente começar então essa conversa sobre a Lei 15.270 e o lucro e o Simples Nacional. Eu acho que é importante, após essa introdução, né, Josmar, a gente se apresentar aqui, né? Uhum. Eu sou o Marcos, sou sócio da Trotécnica, sócio do Josmar, especialista em finanças e tributos, assim como o Josmar também, que tem uma forte veia tributária, né, e contábil.
E essa história da tributação das altas rendas, da tributação da distribuição de lucros, isso nada mais é que mais um presente ou um adendo aos pacotes ali, principalmente decorrentes da reforma tributária. Se a gente pensa que a reforma tributária ela só está vinculada apenas à tributação na pessoa jurídica, a gente está super enganado, porque de acordo com a Lei 15.270, ela veio realmente para reformular toda a tributação da pessoa física, inclusive, É. né? Esse ponto hoje, né, até isso mais à frente, mas adiantando um pouco aqui e fazendo esse esquenta, né, vamos dizer assim, da live, né, que a gente está iniciando. Antigamente a gente falava-se muito de planejamento tributário da pessoa jurídica. Hoje, sem dúvida, o planejamento tributário cabe à pessoa física. Com É, certeza. a depender da renda da pessoa, né? Aqui, principalmente, a gente está falando de alta renda, uma pessoa que tem lá uma distribuição de lucros. Estou falando só de lucros, não estou falando de outras rendas, porque é mais amplo quando a gente fala de tributação de altas rendas, mas uma tributação que ultrapasse ali os seus R$ 50.000 por mês ou 600 mil no ano é considerado alta renda, só distribuição de lucros. Então, vale dizer que não é só lucros. Uma renda de aluguel, por exemplo, é considerada como renda que vai compor a base de cálculo desses R$ 50.000, né? Então, o ponto principal dessa mudança tá pautado ali no estabelecimento de uma tributação mínima para pessoa física de alta renda, né? Isso vai ter nada mais que a retenção do imposto de renda lá sobre os lucros, né? Como a gente fala aqui, ou melhor, sobre a renda superior a 50, acho que a gente nem pode falar sobre lucros, mas sobre a renda superior, a renda acumulada superior a 50 mil no mês, essas questões das mudanças, né, de faixa, de isenção e redução, enfim, e principalmente o impacto maior, aquilo que era anteriormente sem limites, que a gente falava, aí sim, falando da distribuição de lucro especificamente, aquilo que era sem limites, a gente fala assim, nossa, a tributação da minha distribuição, eu vou abrir uma empresa agora, vai ficar só na empresa e acabou, posso distribuir o quanto que eu quiser. E esquece, não existe mais isso. A gente pode dizer que o fenômeno da pejotização, para ter, cuja principal função era ter uma tributação menor, talvez você tenha que olhar para esse lugar e considerar que se você tem uma renda relevante, e aqui é um valor até acima de R$ 50.000, que eu Uhum. digo que não é nada relevante, mas enfim, foi o critério que o fisco entendeu, que os Uhum. legisladores entenderam que era pertinente. Então, se você tiver uma distribuição de lucros que não tem o objeto da ata, então vamos sempre imaginar que você não fez a situação e você distribuiu acima de R$ 50.000, você, no mês, de uma única fonte pagadora, você vai ser cobrado dos 10%. Estamos falando de forma genérica, depois vamos falar da questão do Simples Nacional. Uhum. Mas, então, se você receber 30 mil de uma empresa do Simples e, eventualmente, 30 mil de outra empresa a título de distribuição de lucro no mês, considerando que esse lucro é de 2026 ou não tem a ata, você não vai pagar nada. Entretanto, na sua declaração, a gente está falando de renda global da pessoa física agora, e no final do ano, somando os rendimentos de lucro, mais rendimento de ações, rendimento de trabalho assalariado, aluguéis e algum outro tipo de rendimentos, fundos imobiliários não, fundos de ações, CRA e CRI está fora, tem outros itens fora, vai somar no CPF. Meu CPF passou de R$ 600.000? Passou. Aí tem uma faixa progressiva, e dessa faixa progressiva de cálculo, se você não houve nenhum pagamento de imposto, vamos imaginar que você recebeu todos os seus rendimentos isentos. E te digo mais,
O rendimento, por exemplo, que é aluguel, que tem uma tributação específica, ele continua sendo tributado da mesma forma. Então, a questão é que você vai somar esse aluguel aos rendimentos anteriormente isentos e talvez você tenha pego somente 50 mil de lucro por mês. Só que vamos imaginar que você pegou todo mês 50 mil de lucro. Não tem a retenção do imposto de renda sobre o lucro. Só que aí você tem lá um aluguel e um rendimento de um fundo de ações, por exemplo. Uma aplicação, né, Numa específica. aplicação qualquer. Uhum. Aí, somando essas rendas, deu 680 mil reais. Você ultrapassou. Aí tem uma faixa mínima ali, salvo. Ela começa com 2,5% e vai até 10%, e trava em 10%. Então, vai calcular lá 3%, por exemplo, 18 mil reais é o valor do imposto que você vai pagar. Ainda que não tivesse pago nada durante o ano, porque você pegou menos de 50 mil. Então a pessoa tem que entender que agora é o conceito de renda global por CPF. Global. Então, aquela estratégia, vou abrir várias empresas para não pagar o imposto, você consegue fugir da mordida Uhum. ao longo de um período ali, de um mês ou outro. Mas no final, se ultrapassar o montante, você vai ser convidado a fazer o complemento do imposto de renda mínimo. E não adianta pensar que nesse exemplo que eu tenho duas rendas, da empresa A e da empresa B, que somada, em uma eu tenho 30 e na outra eu tenho 25, por exemplo. Como o Josmar falou, é a renda global. A soma das duas, 30 com 25, dá 55. Isso já é passivo de tributação. Ao longo do ano, isso vai sendo acumulado. E a hora que a soma total dessas rendas, ao final de 12 meses, ela vai ultrapassar os 600 mil, né? E, além disso, sem considerar outras rendas de aplicação, de aluguel e etc. Exatamente. Né? Tem uma pergunta da Isabela Dias aqui falando que é sempre anual. Sim, no mês a mês, talvez você até escape da tributação sobre a distribuição de lucros. Você pega 40 no mês, 30 no outro, vende outra empresa. Então vamos fazer um corte aqui. No mês é 50 mil. E não é o total. Se eu pegar 10 mil numa semana, 10 mil na Hum. outra, 10 mil na outra, 20 na É o outra, e total. somar no dia 31, somar 60 mil, no último pagamento vai haver uma retenção de 10% relativa a todos os recebimentos anteriores. Então, eu posso pegar 15, 15, 15, 15, deu 60. No último pagamento de 15, vai descontar 6 mil reais, porque naquele mês eu ultrapassei É, 50 mil. é o total acumulado. É. Aí, vamos imaginar que eu consiga escapar ou usar algum artifício para que eu não receba 50 mil. Então, eu tenho duas empresas. Então, eu recebo 30 em uma, 30 na outra. Cada fonte pagadora vai calcular seu limite de 50. Chega lá no final do ano, na declaração de ajuste anual, eu vou somar todos os rendimentos que eu tive. Nesse exemplo, eu recebi 60 mil reais. Vamos imaginar que fosse só lucros distribuídos de duas fontes pagadoras. Cada uma pagou 30, não teve retenção. Vai dar 720 mil reais no final do ano, quando fechar a declaração. Uhum. 720 mil passa de 60 mil, vou fazer a conta e fazer o pagamento do imposto da diferença. Que é o do 720 para o 600, que seria Os 600 120 que mil. ultrapassou. Aí você tem que Uhum. fazer a conta para poder distribuir. Tem algumas regras que tem que ser seguidas, que é mais específica, acho que não é, a gente tem que deixar mais o conceito geral. Então, é dessa forma que você vai trabalhar a partir de agora. Tá havendo um debate, né, Josmar, sobre a questão, ainda nessa linha da tributação, da distribuição do lucro, principalmente voltado ali para a empresa do Simples Nacional. Porque quando se fala de distribuição, pensa-se muito na questão das empresas do lucro real, lucro presumido, até porque o Simples Nacional tem uma lei própria, né? Uhum. Em que pese essa aplicação da lei da 15.270 ela não ter sobreposto ou não tem interferência na lei do Simples Nacional, e sim ela é específica sobre a questão do imposto de renda, há uma discussão ou entendimento de que a tributação
do lucro ou da distribuição de lucros nas empresas do Simples Nacional não aconteceria, mas isso é um equívoco a princípio. Existe aqui, é que assim, essa lei 15.270 é uma lei e a lei complementar, que é uma lei já regulamentando o Simples, lá Uhum. no artigo 14, ele fala que, tecnicamente, no artigo 14 da lei 123, que é a lei do Simples, Do Simples. fala que tecnicamente os lucros estão isentos e haveria aí uma proteção. Uhum. Só que a Receita pode interpretar diferente. E aí você vai ter um problema. Ela já se manifestou, inclusive, que tem que haver retenção. Então, o entendimento da Receita é esse. A gente poderia até considerar que a lei do Simples não se submete à lei do Sim, imposto. do Só que, gente, a gente imposto. está falando de uma tributação na pessoa física, Uhum. não é na pessoa jurídica. E aí É, que começa. esse ponto é importante, porque há muita também confusão em relação a essa tributação. Ah, os 10% vai ser na pessoa jurídica. Não, os 10% é na pessoa física. Essa, a Lei 15.270 e sobre a distribuição das altas rendas é voltada para a pessoa física, não Física. para a jurídica. Né? Então, Então, a gente nesse. tem a gente tem uma discussão. Eu acho que ela é um pouco inócua, porque na prática o que vai acontecer é que no final dos ovos, no frigir dos ovos aqui, Uhum. a tributação vai ser calculada lá no final e a empresa ficou no risco, não fez a retenção, e aí tem uma legislação de imposto de renda. Eu não lembro agora que é a mesma norma que fala sobre as multas por infração, em que o ente que não faz a retenção é tributado em 75% do valor não retido. Ou seja, além da pessoa ter que pagar aquele valor na pessoa física, porque não fez a retenção e pagou o valor total, e vai calcular sobre o total da renda no final do ano, ou seja, não retive e vou pagar, a pessoa jurídica que é o simples, ela pode ser onerada em 75%. Vale a O situação? risco. O risco? Eu creio que não. Uhum. Aqui acho que é uma cautela, na verdade, em que pese ali uma lei não possa se sobrepor a outra, até por questão de hierarquia, acho que vale um pouco do bom senso. Até que não haja uma jurisprudência sobre esse tema especificamente, até acho que a nossa recomendação, e que apesar de entender que isso não deveria existir, mas entra nesse ponto, que a tributação ela se dá na pessoa física e não na jurídica. A recomendação, até nossa aqui, seria tribute, porque lá na frente é mais fácil você entrar com uma ação discutindo um indébito do que ser autuado em 70% por não ter Olha, recolhido agora, você né? foi. Eu dei risada porque eu lembrei de um Eu antigo sei, professor meu. eu sei, eu sei Eu porque tinha você deu lá. risada. Eu vou falar a minha idade, vai? É. Faz mais Ele ou foi. menos uns 30 anos atrás, eu cheguei no posto fiscal, não vou falar o nome dele, né, mas ele está aposentado. E ele chegou assim, era um garoto ainda, né? Novo, não tinha muita experiência. Josimar, o item tal, 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 é tributado ou isento? Aí eu olhei assim para ele, não entendi a pergunta. Aí ele fez uma graça. Na dúvida, tribute. Eu falei, pô, Tribute. eu não É. tinha argumento na época para conversar com ele, mas é Uhum. um problema isso. É, A mas, gente acaba. mas dentro desse contexto dessa dúvida, como eu falei, nesse momento, até que não haja algum despacho contrário a esse entendimento, a melhor forma ou a mais cautelosa seria sim recolher esse tributo sobre o excedente dos 50 mil. E lá na frente, havendo precedentes favoráveis à não cobrança, aí sim você entra com uma ação pedindo o indébito de volta. Convém lembrar que esse imposto dos 10% é uma antecipação. Uhum. Por exemplo, se você eventualmente no mês você recebeu R$ 100.000 e descontou lá 10 mil de imposto de renda. E aqui vem um adendo técnico. Por exemplo, se você não avisou o seu contador, não avisou a empresa, não avisou o contador,
e fez o seguinte cálculo: pegou 100 mil reais líquido, foi para a conta do sócio. O valor que você vai tributar não é exatamente, vou até pegar a calculadora, você não vai pagar 10 mil reais, porque é um valor que líquido sobra 100 mil, que foi o que foi para a conta do sócio, digamos assim. Então, se eu pegar 100 mil e calcular para que sobre um valor tal, quer ver? Vou fazer a conta aqui, é mais fácil fazer. Então, estou falando de um valor de R$ 111.111 reais. Quando eu calculo 10% disso, aí tiro 11.111, sobra 100 para o sócio. Significa que para ele receber 100 mil líquido na conta, o valor do imposto retido vai ser 11.111 e não 10 mil. É aquela matemática por dentro. Então, a gente tem que ter essa consciência. Então, é muito importante você se alinhar com a sua contabilidade também para entender essa dinâmica. E eu vou voltar no raciocínio anterior. Você pegou 100 mil reais. Para o fisco vai ser 111.111. Ok, paguei o imposto de 11.111. Só que no final do ano eu somei todas as minhas rendas e não deu. Então esse valor vai ser Restituído. restituído. Uhum. Então é um cálculo bastante diferente. E o inverso também é verdadeiro. Imagine você que você recebeu 50 mil todo mês e não deu imposto algum, 600 mil no ano. Só que você tem lá uma aplicação financeira que, por exemplo, você tem 2 milhões na conta e aí ela rendeu 200 mil reais. 200 mil reais, em média, dá um imposto de renda de 40 mil. No final do ano, quando eu somo 600 isento mais os 200 da aplicação, eu vou ter 800 mil reais. Se a alíquota for 5%, 5 vezes 8, 40. Então, o imposto de renda mínimo da minha declaração será 40 mil. Só que eu já paguei os 40 mil pela retenção da aplicação financeira. Então, não tem nada a recolher. Então, o planejamento agora ficou bastante complexo. A gente vai ter que entender qual é a dinâmica, que tipo de vida a pessoa tem para poder dar a melhor solução. Não é uma solução única agora. Não, serão um conjunto de várias soluções para que a pessoa tenha o menor impacto na declaração dela. Nesse aspecto, aquele fazendo só um fechamento dessa situação do Simples Nacional, na dúvida, assim, tribute mesmo, como a gente falou, é melhor a gente pecar aí pelo excesso nesse momento do que ter que chegar a uma conta depois minimamente o dobro daquilo que você poderia ter evitado. Então, acho que nesse momento, nessa situação, a melhor forma a seguir é fazer esse planejamento, ficar de olho no seu volume de renda anual, ou melhor, mensal, para que você faça tudo dentro da regra, bonitinho, e não sofra nenhuma consequência posteriormente. E outra coisa, né? A gente tem que ter uma intenção que é o seguinte: tudo isso está sendo informado mensalmente. De novo, tudo isso está sendo informado mensalmente para a Receita Federal. No máximo, a distribuição de lucro, quando acontece, ela pode ser informada no segundo mês, no segundo mês do trimestre. Então, por exemplo, as distribuições que aconteceram entre outubro, novembro e dezembro, e aqui convém ressaltar que distribuição, inclusive, é não pagamento, a ata que foi feita lá em dezembro, por exemplo, vai ser informada na totalidade. Vamos lá. Então, a gente está informando agora em janeiro tudo o que aconteceu no trimestre anterior. Então, quando chegar na sua declaração, a Receita Federal já sabe, porque o contador é obrigado a fazer e tem que fazer isso por causa da contabilidade, que houve uma retenção e houve ali ou um pagamento de lucro menor e que não houve retenção de imposto de renda, ou que aconteceu um pagamento de lucro e houve a retenção. Só tem essas duas possibilidades. Não existe outra. Não existe milagre, porque tudo está sendo cruzado. Isso já faz Agora, parte de uma reforma tributária mais ampla. Essa pequena reforma da renda,
ela já faz parte de um Faz projeto parte, maior, que é a reforma para não ter mais tributária. jeitinho, né? Né? Tudo Ô, o sistema veio agora. ô, Josmar, aproveitando essa questão, acho que é uma dúvida, inclusive, acho que de bastante gente. Quando a gente mencionou a questão da ata para registrar os lucros a ser distribuídos até 2028, chegou agora, janeiro de 26. Eu fiz uma distribuição de R$ 100.000. Superei o limite dos 50 mil por mês, tá certo? Só que lá em dezembro, ou até 29 30 de janeiro agora, eu havia feito o registro dessa ata dizendo que eu tenho, por exemplo, R$ 1 milhão para ser distribuído até 2028. Como que é Uhum. o controle? Como que o fisco vai entender que esse 100 mil ele faz parte desse 1 milhão que eu posso utilizá-lo até 2028? Aí tem duas coisas. Primeiro, tem uma regra, está no manual da REINF e também de todos os manuais, e tem uma solução de consulta. Eu acho que é a 125. Vou dar uma olhada aqui agora, peraí. 125, para não falar bobagem. COSIT, quer ver? Uhum. A 125. Ela está falando que você tem que informar o valor creditado. Ou seja, fiz uma ata lá em dezembro e coloquei que é R$ 1 milhão. Um Vou ter que milhão de informar reais. na REINF agora de Ah, perfeito. janeiro, Uhum. porque como eu disse, ela pega o trimestre anterior. É o Aham. máximo de prazo que ela vai pegar. Então, eu vou informar isso lá na REINF, dizendo que houve o creditamento. E Uhum. aí a gente está vendo o seguinte, vai haver uma cumulatividade, porque quando eu fizer o pagamento, novamente eu vou informar. Isso. Porque Acho que isso. quando houver o pagamento, eu tenho que informar esse valor. Então, a gente está entendendo que é uma duplicidade. É uma distocomia do sistema, Aham. mas eu faria dessa forma. Informaria também pelo crédito e depois Aham. pelo pagamento. Porque senão a pessoa não vai ter isso na declaração dela no efeito caixa. Não tem como lá em 27 ela informar que, por exemplo, recebeu R$ 600.000 e isso não está na REINF de novo. Eu entendo que é uma duplicidade de informação. Sim, Informa a primeira vez pela ata, pelo creditamento. O que é o pelo creditamento? crédito. Eu Uhum. deixei disponível o dinheiro da empresa ao sócio. Então a empresa está com a dívida com o sócio agora. Uhum. E quando fizer o pagamento, por segurança, eu também informaria de novo para descaracterizar aquele que tem retenção daquele que não tem. Já tem no manual da REINF quais são os códigos com retenção e sem retenção. Isso já existe. Lá no registro 4.000, 4.000. E esse ponto que você está trazendo, por isso que até eu trouxe essa dúvida, que é justamente para poder corroborar aqui um outro entendimento e trazer uma clareza para quem está ouvindo a gente, que isso são todas amarrações que a Receita vem promovendo nos sistemas de forma a fazer o cruzamento de tudo. Então, aquela história do jeitinho, né, que a gente sempre vou dar um somebody love, um negócio do tipo Tá assim, acabando. isso daqui a pouco não existe mais, né? Então, é, você acabou de falar, existe uma redundância, talvez porque eu tenho a informação do creditamento e depois no mês a mês eu tenho que informar. Para que isso? Na verdade, é até uma redundância desnecessária, mas creio eu, no meu entendimento, isso faz parte de toda essa amarração que a Receita ela prefere ali pecar pelo excesso, mas ter o controle de tudo de forma a não escapar nada. Então, Positivo. E isso aí, vai ter só para esse cruzamento de dados, toda a parte vinculada à distribuição de aquilo que passou pela conta no seu CPF. Então, a declaração de R, hoje a gente já tem uma declaração pré-preenchida, né? Daqui a pouco a declaração já vem pronta. é Então, a intenção, inclusive, da reforma tributária, né? Ter a uhum, apuração assistida. uhum, Assistida por quem? Você só uhum, vai, literalmente, você só vai assistir o que já uhum, aconteceu. E aí que vem a importância de você saber exatamente aonde você está e para onde você vai, seja na pessoa física quanto na jurídica.
Na pessoa física, por exemplo, tem muita gente que já tem imóveis no nome dos filhos e recebe o aluguel. Fez lá uma doação antecipada, digamos assim, é uma prática. Todo mundo, às vezes, olha, eu coloco no nome do meu filho, mas o aluguel é para mim, um usufruto mal condicionado, digamos assim, mal feito. Mas é uma prática. O que fazer com isso? Você tem que fazer um diagnóstico, saber qual é a situação, quantos imóveis esse filho tem. Agora, os aluguéis vão impactar, porque às vezes o filho tem essa renda, e como é que vai registrar isso no nome do filho e depois repassar para você? Vai ser uma doação? Somente com um diagnóstico que você consegue mapear exatamente isso a função, a sua situação e tomar uma diretriz. Não adianta você querer micro soluções, micro pílulas diárias, que não existe isso em planejamento tributário. Eu acabei de dizer que não existe uma solução única e milagrosa para você afastar os 50 mil reais. Você quer um exemplo prático, por exemplo? Redundância, exemplo prático, por exemplo. Na legislação, a pessoa, eu vou abrir uma pessoa jurídica porque eu consigo receber 50 pela pessoa jurídica e fazer meus investimentos, isso é fato, é uma ideia, e receber uma parte da pessoa física, que é onde eu vou usar para me sobreviver. Maravilha. Só que tem algumas profissões que tem redutor de alíquota na CBS e no IBS. A maioria está ali com 30%. Contador é um exemplo clássico. O escritório de contabilidade, vamos imaginar que a alíquota da CBS seja 10%. O contador, no caso do nosso escritório, por exemplo, vai ter um redutor de alíquota para ser 7%. Entretanto, se nós dois aqui abrirmos uma empresa, somos sócios, Rosimar, pô, eu pego um Prolabore, eu quero diminuir o Prolabore, eu quero pegar o lucro, mas eu não quero pegar tudo agora, porque eu não quero pagar 10%. Eu vou ser sócio com uma empresa. Maravilha. Aí, essa redução de 7 não tem mais. Então, esse planejamento, às vezes, de holding, que as pessoas querem fazer, tem que tomar cuidado. Então, a gente tem que tomar muita cautela com esse tipo de atitude. Eu É, acho que por hoje, né, a gente já falou até acho que bastante. só algumas coisinhas aqui que eu queria ainda deixar, fazendo um fechamento e para a gente caminhar para o encerramento. É, dos pontos que nós falamos, né? Então, a questão dos lucros ilimitados hoje como distribuição de lucros, ou a isenção desses lucros, da distribuição de lucros, isso acabou, não existe mais. Vai acontecer ainda, de certa forma, está acontecendo já, a questão de um controle mais rigoroso ali entre o lucro contábil e o lucro distribuído. Uma coisa importante que você falou. Né? A E, instrução, teve uma instrução da Receita Federal que ela fala de juros sobre capital próprio, uhum, mas ali embaixo, no detalhe, e aqui vem a leitura, que é o tributarista que tem que fazer, uhum, tem uma informaçãozinha que se a pessoa prestar atenção, aí o profissional tem que ler, que é muito claro como é que a Receita Federal quer enxergar esse lucro. Então, assim, uhum. ele vai dando sinais, e se você ficar atento aos sinais, você consegue fazer a coisa mais amarradinha, digamos assim. Uhum. Continuando ainda, é importante ali o empresário ou a pessoa física ter clareza do acúmulo de renda e de múltiplas fontes. Isso também é ponto impactante. O olhar vai ser sempre para o global, não para o isolado. O CPF Outra, agora. para o CPF. E aquilo que a gente falou desde o princípio, a lógica de um planejamento tributário, um planejamento fiscal, ela vai ficar muito mais ampliada, muito mais abrangente, porque ela vai sair do âmbito da pessoa jurídica e vai para o âmbito da pessoa física também, com certeza. E diante desse cenário, o que resta, né? Você, mas, puta, o que eu faço agora? O que você tem que fazer agora realmente é contar com uma assessoria de um profissional capacitado para Uhum. entender a sua empresa, para entender as suas finanças, né, a sua geração de riqueza, na verdade, e de ter a melhor orientação possível para você evitar, ou pelo menos diminuir o impacto que essa nova legislação
essa tributação das altas rendas possa trazer para você. Então, a nossa recomendação aqui é que você faça, de fato, ali um diagnóstico tributário, né, da empresa, da pessoa física, inclusive, e que tenha ali o melhor cenário, o melhor caminho, pelo menos aquele menos doloroso, né? Porque sempre É, vai machucar um pouquinho mais. Mas assim, há formas de você minimizar essas dores da reforma tributária, da mudança da tributação do imposto de renda. Então, isso é importante, não é? positivo. Então, gente, a gente agradece aqui a quem ficou até agora. Carca o dedo no botão, manda aí para os seus amigos, para os seus inimigos. A gente está com um podcast toda semana lá no canal de vídeo, toda segunda-feira tem um podcast novo. Nos siga nas redes sociais. Peça aqui, se quiser, o link para entrar na comunidade da Trilotécnica. Lá a gente está postando informações úteis, direcionadas sobre reforma tributária. E estamos à disposição por qualquer canal. Sempre tem alguém olhando, é monitorado isso. E agradeço a todos e ao Marcos. E boa noite. E só mais um pontinho antes da tchau final aqui. A gente não quer trazer nenhum tipo de. Não é alarmismo isso que a gente está falando, isso é realidade. É alerta. A lei mudou. Já está em vigor desde dezembro. Então, isso e reforma tributária é uma realidade também. A gente está no 2026, que é um período de transição, com tudo isso acontecendo ao mesmo tempo. Quem não se adequar vai pagar mais caro. Então, hoje, a questão do diagnóstico, ela deixa de ser um custo, mas ali uma aplicação ou um investimento, porque ela vai te mostrar como você deve se comportar, como você deve se proteger para ter o menor impacto possível. Muito Maravilha. boa noite. Obrigado por todos que presenciaram a nossa live aqui. Convidamos vocês para as próximas. Sigam nosso perfil nas redes sociais. Assim que essa live estiver disponível aqui nos nossos canais, manda para o seu amigo, manda para o seu parente que tem uma empresa, que tem um negócio, que é o primo rico, né? Você pode mandar para ele também. E a gente agradece. Boa noite a todos. Boa Valeu, noite. Josmar. Até Tchau, mais, tchau. Marcos.